Olá, turma do terceiro ano. Aqui quem vos fala é a professora Sandra e eu estou aqui para conversar com vocês sobre as questões das semanas 3 e 4 do PET 4 de vocês. Acompanhem! Então, para iniciar a semana 3, nós vamos falar um pouquinho sobre Anita Malfatti. Pode ser considerada uma grande figura do modernismo no país. Foi uma das precursoras da arte moderna no Brasil e fez parte da Semana de Arte Moderna, que aconteceu no ano de 1922. E a ruptura com o modo canônico ou tradicional chamou a atenção dos artistas do modernismo. Conheça algumas das características de suas obras: cores vibrantes, pinceladas visíveis, bastante evidentes, destaque nas expressões faciais, descompromisso com o real, quebra com o modelo artístico academicista, temas pessoais e do cotidiano. A artista Anita Catarina Malfatti é considerada a pintora brasileira responsável por introduzir no Brasil as formas europeias e americanas do modernismo. Filha de um engenheiro italiano e de uma mãe norte-americana, ela nasceu em 2 de dezembro de 1889, na cidade de São Paulo. Anita Malfatti foi, sem dúvida alguma, uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras da primeira fase do modernismo brasileiro. Algumas curiosidades sobre a vida de Anita Malfatti. A primeira, eu já falei para vocês, que ela é a primeira representante do modernismo no Brasil. Segunda, ela foi casada com Mário de Andrade. Terceira, possuía uma atrofia no braço e na mão, deficiência que ela carregou pela vida toda. Ela aprendeu pintura com a mãe, né? Então, ainda na infância, falece seu pai Samuel, esteio moral e financeiro da família. Sem recursos para o sustento dos filhos, a mãe dela, Dona Bete, passa a dar aulas particulares de idiomas e também de desenho e pintura. Chegou a submeter-se à orientação do pintor Carlo de Serve para com mais segurança ensinar suas disciplinas. Anita acompanhava suas aulas e nelas tomava parte. Foi, portanto, sua própria mãe quem lhe ensinou os rudimentos das artes plásticas. Outra curiosidade, ela foi para a Alemanha em 1910 e conheceu o grupo Die Break. Seus planos incluíam estudos em Paris, mas a situação financeira lastimável da família não permitiu. Foi então financiado pelo tio para acompanhar suas primas à Alemanha em 1910. Lá entrou em contato com o grupo de vanguarda Die Break. Teve como mestres os impressionistas Fritz Berger e posteriormente Lovis Corinth. Outra curiosidade, sua primeira exposição individual foi em 1914. Outra curiosidade, Monteiro Lobato fez fortes críticas ao trabalho de Anita. Então, Anita montou outra exposição individual em 1917 e no primeiro dia ela vendeu 8 quadros. Monteiro Lobato publicou uma crítica no jornal O Estado de São Paulo, criticando Anita, dizendo que ela tinha se deixado influenciar por Picasso e sua turma. No dia seguinte, as telas compradas foram devolvidas e todos passaram a atacá-la nos jornais. O primeiro a defendê-la foi Oswald de Andrade, seguido depois pelo marido Mário de Andrade, Menotti Del Picchia e Guilherme de Almeida. Outra curiosidade, Anita ganhou o Pensionato Artístico do Estado de São Paulo. Em 1923, ganha o Pensionato Artístico do Estado de São Paulo e vai para Paris, onde encontra com Tarsila e Oswald, Vitor Brecheret, Paulo Prado e de Cavalcante. Anita vive então uma transformação profunda, perde o impulso marcante do expressionismo e deixa de lado o uso de cores fortes e artificiais e começa a representar o mundo de forma simplificada. Nona curiosidade, Anita Malfatti passou por dificuldades financeiras. Volta para São Paulo em 1928, reencontra os modernistas e participa das últimas manifestações do grupo. Nos anos 30, grandes dificuldades econômicas a obrigam a dedicar-se cada vez mais ao ensino da pintura e do desenho e à pintura decorativa. Última curiosidade, a reclusão após a morte de sua mãe e Mário de Andrade. Nos anos 40, depois da morte de sua mãe e do seu grande e amado amigo Mário de Andrade, Anita se recolhe em sua chácara em Diadema, onde viveu reclusa até sua morte, em 1964.
Essas são algumas das curiosidades da vida dessa grande artista brasileira. Vejamos agora 2 obras de Anita Malfatti. A primeira, que vocês veem aí, que é uma mulher carregando um cesto de frutas, se chama Tropical, né? Então, a sua obra Tropical foi a primeira pintura moderna de um tema brasileiro. Nela, a artista representa uma mulher de cor de pele miscigenada. A figura aparece carregando um cesto de frutas tropicais, mostrando de certa forma a cara do Brasil daquela época. Há na obra uma estilização das formas, bem como uma deformação da figura humana. Anita não conseguia se enquadrar completamente nos padrões de arte moderna. As cores, entretanto, não são naturalistas, embora ainda estejam ligadas ao objeto. Observem também, gente, a expressão do rosto dessa mulher, né? Ela levanta a sobrancelha, ela coloca uma cor a mais na sua bochecha, né? Então, assim, ela se preocupava bastante com a expressão facial. O tema de sua tela é o cotidiano, fala de uma mulher simples do povo que está carregando um cesto de frutas. Então, ela retrata um momento do dia a dia. Ao lado da tela tropical, nós temos a tela samba, que retrata um dia de carnaval aqui no Brasil. Então, veja que mais uma vez ela retrata o cotidiano. Então, só para relembrar, gente, as características das obras dela, que são as cores vibrantes, ela coloca mais cor naquilo que ela quer destacar, pinceladas visíveis e bastante evidentes, destaque nas expressões, no caso aí da Tropical, a expressão facial está bem destacada, descompromisso com o real, quebra com o modelo artístico academicista, temas pessoais e do cotidiano. Na sequência, nós temos a seguinte atividade. O que as obras Tropical e o samba da artista Anita Malfatti têm em comum que podemos sinalizar como índices do modernismo brasileiro? Então, como nós já comentamos, Anita Malfatti, como representante do movimento modernista no Brasil, queria quebrar paradigmas de arte da época. Um desses paradigmas era de que a arte deveria imitar a realidade. Anita não ficava muito presa a isso, né? Os temas de suas telas eram o cotidiano da vida das pessoas, né? Lembrando que na tela tropical ela fala de uma mulher do dia a dia, né? Fazendo uma atividade comum do dia a dia. E na tela o samba, mostrando um dia de carnaval no Brasil. Ela coloca cores onde ela pretende destacar. Suas telas são mais interpretativas. E ela sofre influência, né, do expressionismo alemão. Já na semana 4, nós vamos começar com Tarsila do Amaral. Tarsila de Aguiar do Amaral foi pintora, desenhista e tradutora brasileira e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil. E seu quadro Abapuru, de 1928, inaugurou o movimento antropofágico nas artes plásticas. Só para situar vocês, o movimento antropofágico foi uma corrente de vanguarda que marcou a primeira fase modernista no Brasil. Foi liderado por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, e a finalidade principal era de estruturar uma cultura de caráter nacional. A proposta do movimento era de assimilar outras culturas, mas não copiar. A marca símbolo do movimento antropofágico é o quadro Abapuru, de Tarsila do Amaral, o qual foi dado de presente ao marido, Oswald de Andrade. Então, Anita era casada com Mário de Andrade e Tarsila do Amaral era casada com Oswald de Andrade. A divulgação do movimento era realizada na revista de Antropofagia, publicada em São Paulo. Já o primeiro número trazia o Manifesto Antropofágico. O Manifesto Antropofágico, ou Manifesto Antropófago, que deu origem ao movimento, foi publicado por Oswald de Andrade em 1º de maio de 1928 na revista de Antropofagia. Segue um trecho, né, do Manifesto Antropofágico. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or no to be, that is the question.
contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. O termo antropofágico foi utilizado como associação ao ato de deruminar, assimilar e deglutir, ou seja, a ideia era transfigurar a cultura. É como se eles mastigassem a cultura europeia e transformasse essa cultura numa cultura nacional, mais voltado para a nossa brasilidade. Note que esse é o período mais radical do modernismo, que também foi influenciado por outros grupos. Grupos Pau-Brasil, Verde Amarelismo ou Escola da Anta e Manifesto Regionalista. Voltando à biografia de Tarsila do Amaral, ela nasceu em 1886, tendo falecido em 1973. Ocupa um lugar de destaque como pintora e desenhista modernista. Seu pai herdou apreciável fortuna e diversas fazendas, nas quais Tarsila passou a infância e adolescência. Tarsila estudou em São Paulo e esteve ao lado de Mário e Oswald de Andrade, Anitta e tantos outros à frente da revolucionária Semana de 22, a Semana de Arte Moderna. Ao lado nós temos a tela A Negra, que foi produzida em 1923. Observe que não existe proporcionalidade no seu desenho. A cabeça é bem pequena, os lábios bem grossos e as pernas bem grandes, né? Observe que a mama está em destaque, né? Uma mama bem grande também. Então é uma imagem bastante distorcida, né? Então é mais ou menos dessa forma que ela gostava de produzir suas telas. Na sequência nós temos a tela Baporu, que foi produzida em 1928. Confrontando as telas de Tarsila do Amaral, observamos que possuem cores vivas, traços fortes, pinceladas firmes e formatos disformes de mãos e pés. Essas são características de algumas das obras de Tarsila do Amaral, que são consideradas antropofágicas. Você já viu os grafites dos muros das grandes metrópoles? O que essas pinturas modernistas possuem em comum com as pinturas dos grafiteiros das megacidades do mundo? Que lhe parece essa similaridade ou essa semelhança? Em primeiro lugar, temos de ter em mente que a arte é uma forma de expressão. E o artista, em qualquer época que ele viva, ele vai tentar representar a realidade que o circunda. O pano de fundo da arte é a realidade. No entanto, essa expressão não é uma cópia fiel da realidade. O artista, ao produzir a sua tela, ele expressa o seu olhar pessoal, o seu olhar subjetivo, o seu olhar peculiar sobre a realidade. Os grafiteiros, assim como outros artistas, tentam mostrar a realidade de maneira crítica, né? Eles se engajam nas causas sociais e eles tentam provocar alguma mudança nos quadros de injustiça social. Da mesma forma, os modernistas queriam quebrar paradigmas, queriam promover uma realidade nova, né? Eles queriam construir uma identidade nacional. Dessa forma, tanto grafiteiros como modernistas, eles estão sempre ligados à ideia de mostrar ao mundo, né, seu momento histórico e as suas relações para com esse momento. Atividade 2. Comumente, as obras literárias e as outras artes dialogam com o tempo de sua produção e todo o contexto histórico e cultural reverbera nas produções, pois tanto a história como a literatura são discursos distintos que buscam representar as experiências dos homens no tempo. Assim, ambas são formas de explicar o presente, inventar o passado, imaginar o futuro. Ambas são formas de representar inquietações e questões que mobilizam os homens em cada época de sua história, e nessa medida possuem um público destinatário e leitor. A história brasileira, através das artes, se revela. Portanto, o movimento modernista expõe, em grande medida, o diálogo das artes com a história do país pelo viés literário das obras apresentadas nesse período,
e pela produção das artes plásticas. Nesse sentido, o que se pode apreender pelo viés artístico acerca do contexto histórico brasileiro nas 4 primeiras décadas dos anos de 1900? Talvez uma das principais lições que possamos ter dessas 4 primeiras décadas é a de que o mundo está em constante mudança. E para que nós vivamos esse mundo modificado, é preciso que nós nos reinventemos, né? E o artista faz isso a todo momento. O artista percebe a evolução do mundo, percebe a mudança e ele passa a retratar isso em suas telas. E isso é uma forma de se reinventar, é uma forma de se adaptar ao mundo. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola, nos horários de aulas, ou também pelo grupo da sala. A vocês eu deixo uma mensagem: tudo que a memória amou já ficou eterno. Então, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.